Senhor Jesus. Senhor, me ajuda. Então vamos lá, né? Jesus, esses dias tem trabalhado muito comigo. A palavra que eu queria trazer para nós está no livro de Jonas. Todo mundo já conhece essa história, eu acredito. Quem é crente tem que conhecer Jonas, tem que conhecer a história de Jonas. A Bíblia fala que Jonas recebeu uma palavra de Deus, né? Ele foge da presença de Deus, entra no navio, acontece uma tempestade. O interessante é que às vezes a gente para nem para pensar, né? Mas dentro daquele navio havia pessoas ali que não acreditavam em Deus. Aqui a Bíblia fala que, no capítulo 4, né, que ele mandou uma grande tempestade, né, um vento muito forte, ao ponto de que quase repartiu o navio em pedaços. Então, ali no versículo 5 fala que os marinheiros, eles clamaram cada um ao seu Deus ali, e eles falando o seu Deus e nada resolvia. O mestre ali do navio vê que Jonas estava dormindo. Ele vai lá até Jonas, acorda Jonas e fala: Jonas, vai continuar dormindo, levanta, vai fazer alguma coisa. E Jonas, ele vai lá, acorda, eles lançam a sorte e cai sobre Jonas. E eles perguntam para Jonas, né, da onde ele veio, qual era a terra dele, né? Então Jonas, ele acaba falando, né, que ele era hebreu, que ele temia a Deus. E aquilo ali, a Bíblia fala no versículo 10. E estes homens se encheram de grande temor. Se encheram. Olha como era interessante. Pessoas que não acreditavam em Deus passaram a acreditar em Deus. No versículo 14 fala que elas até oraram a Deus. Pode ser até que já ouviram falar sobre esse Deus, mas eles não haviam conhecido. Então, quando ele vê aquilo tudo, Deus movendo uma tempestade, acontecendo aquela situação toda, para que a presença de Deus fosse até Jonas, para que Jonas cumprisse algo que Deus havia mandado, e aquilo que ele faz alcança outras pessoas também, que foi o que aconteceu, né? E Jonas ali é jogado no mar, né? Vem um grande peixe, acaba engolindo ele. Então, ele vai lá, ora a Deus, e o peixe, a palavra fala que ele vomitou o Jonas em uma terra seca, tá ok? Então, pela segunda vez veio a palavra de Deus sobre Jonas. Jonas vai até Nínive, vai lá falar para aquelas pessoas que eu vou destruir a cidade. E Jonas vai. E fala que Deus havia mandado aquela mensagem para aquela cidade. E o que acontece? Aquelas pessoas, elas se cobrem de cinzas ali, de pano de saco. E elas automaticamente, na hora que escutam a mensagem, elas querem em Deus. Elas passam a querer em Deus. Deus, ele olha para aquelas pessoas ali e se arrepende do que ele havia feito, do mal que ele havia mandado sobre todos eles. Deus, ele tem misericórdia daquelas pessoas. E acontece que Jonas fica muito irado, extremamente. Aquilo ali desagradou ele. Jonas, ele fala para Deus bem assim: Senhor, por isso me preveni e fugi para Tarso, pois sabia que Deus é compassivo e misericordioso e longânimo, grande benignidade. Que Jonas, ele vai ali e fala isso para Deus. Ele fica com muita raiva porque ele queria que Deus punisse aquelas pessoas pelo mal que eles estavam cometendo. Muitas das vezes estamos nesse lugar de juiz, achando que Deus tem que fazer da nossa forma, achando que Deus precisa fazer como eu quero. E Deus, ele falou muito comigo: filha, o que é mais difícil? É perdoar alguém que já esteve na minha presença e se desviou dela? Ou alguém que nunca esteve na minha presença e que, quando ouviu falar sobre mim, creu na minha palavra? E eu falei para Deus: Deus, é muito mais difícil perdoar alguém que já esteve na tua presença, porque essa pessoa já conhece o Senhor e sabe como o Senhor é. Mas muitas das vezes estamos na presença de Deus e não conhecemos o nosso Deus. Achamos que Ele precisa somente nos amar, que Deus só ama nós, que Deus, ele só tem que cuidar de nós, que Ele não precisa ter misericórdia de outras pessoas. E às vezes chega pessoas doentes, pessoas querendo ser tratadas, pessoas tendo que ser tratadas. E às vezes a gente não olha com esse olhar de misericórdia para elas. E Deus, ele falou muito no meu coração sobre isso, porque Deus, ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para perdoar corações arrependidos. Deus ama corações arrependidos. Então, Deus, ele não quer de nós que façamos a parte dele somente, mas que olhamos como ele, mas que sentimos esse amor como ele. Chama para amar pessoas. Que possamos ser esse tipo de pessoa, pessoas que amam. Amém? Eu queria orar sobre isso. Jesus,
Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por ser esse Deus tão maravilhoso, por ser esse Deus de misericórdia e de amor. Jesus, que possamos ser essas pessoas que amam incondicionalmente, que cuidam, que vivem a Tua palavra, Jesus. Que possamos olhar para os outros, Pai, com um olhar de amor. Que possamos, Pai Deus, desejar, Jesus, que esse amor, Deus, alcance pessoas. Em nome de Jesus, eu peço, Jesus, eu te agradeço, Espírito Santo de Deus. Amém. Eu queria passar esse desafio para minha amiga Silmara, que está fugindo.